Hoje a gente vai falar um pouquinho desse novo programa da Adobe, que é o Adobe Dimension, né? Um programa que você consegue fazer algumas brincadeiras em 3D, ele tem uma interface bem simplificada e você consegue estar criando algumas peças em 3D. Então, você pode criar alguns mockups, né? Fazer a simulação de algumas embalagens. E é um programa muito bacana para quem tem pouco conhecimento em 3D e está criando alguma peça em 3D. Essa interface de início do programa ela é bem limpa, né? Você vê que a tela está em branco e a gente tem algumas linhas para a gente se posicionar dentro dessas dimensões, né? O programa tem aqui algumas formas que você iniciais em 3D que você pode estar colocando, como cubo, esfera, né? E algumas imagens um pouquinho, né? Algumas formas um pouquinho mais avançadas, né? Para a gente brincar com algumas embalagens, né? E importar alguns objetos em 3D. Além dos objetos, ele tem um sistema bacana que ele já vem com uma biblioteca de texturas bem programadas, né, como plástico, materiais foscos, cerâmica, líquidos, né? Então você pode brincar aqui bastante nessa biblioteca e ir brincando com essas texturas e cores. Com esse tutorial de início de programa, a gente vai brincar um pouquinho então com alguns objetos já programados pelo Adobe. Então a gente vai colocar aqui essa xícara de café, né? Então, para você colocar um objeto aqui dentro da área, é só você escolher ele aqui na ferramenta de objetos e jogar ele dentro da área, que ele já vai posicionar aqui e você já vai ter o seu objeto 3D aqui. Então, você viu que ele colocou já o objeto 3D aqui, a gente tem uma xícara de café. E se você olhar aqui do lado, tem um pouquinho das layers da camada desse objeto. Então, a gente tem a xícara de café e dentro desse objeto aqui tem a xícara e tem a tampinha, que a tampinha pode se mover sozinha. Então, como todo o programa 3D, você pode movimentar a tela através do cursor do mouse, né? Então, se você clicar na bolinha do centro do mouse, você consegue movimentar. E se você clicar com o botão direito e ir girando ele, você consegue ver outros ângulos dessa peça. Então, já com o objeto aqui, você vê que esse objeto está em branco, né? A gente tem um objeto 3D aqui, a gente consegue movimentar, mas ele está em branco. Então, o que, que a gente pode fazer com esse objeto? Então, a gente pode, de repente, inserir cores, né? Ou inserir carimbos, né? Que seriam como se fosse a textura desse objeto. Então, para você inserir cor, você vem aqui nessa aba para inserir cores de material. Então, ele já tem alguns materiais de cores, né? E para jogar a cor é a mesma coisa. Você escolhe a cor que você quer aqui, né? E você joga dentro do objeto. Então, aqui já tem um plástico, né? Então, a gente pega esse objeto de plástico e joga dentro do objeto. Aí você percebe que ele já começa a colorir. Como são objetos separados, né? Você tem que fazer a mesma coisa no outro objeto. Então, você joga essa cor aqui dentro desse outro objeto. Quando você tem essas cores, para você trocar a cor base que vem dele, você dá 2 cliques e você vai ver aqui que você consegue trocar essa cor base. Então, você quer de repente colocar essa cor base aqui em uma outra tonalidade, né? Então, você escolhe a cor que você quer e faz a troca dela. A mesma coisa com outra peça. Você pode dar 2 cliques, você vai entrar dentro do objeto e você consegue trocar essa cor base dele para outra cor, né? E aí a gente já tem aqui o nosso objeto um pouco mais colorido, né? Caso a gente queira colocar alguma imagem, né, de textura, alguma estampa nossa, funciona o mesmo sistema de arrasta e joga. Então você pode pegar na tua pasta aqui a imagem que você quer e arrastar para dentro do objeto. Arrastando para dentro do objeto, ele entra aqui e você só tem que dimensionar para posicionar ela. Então você faz a dimensão dela para pegar todo objeto e vai dimensionando até pegar em tudo. E aí o que você pode fazer também? Você pode ir testando, jogando mais coisas dentro desse objeto. Então a gente tem aqui, dentro da camada dela, a gente tem o plástico que a gente jogou, a gente tem essa textura que a gente jogou e a gente pode colocar de repente um logo para testar uma embalagem. Então a gente arrasta também a figura para cá e dimensiona ela e posiciona no lugar que a gente quer. Então a gente consegue ir testando e você vai vendo que as camadas vão ficando aqui, né? Então a gente já tem aqui os nossos objetos 3D, né? Já tem as camadas.
Então, se a gente quiser movimentar esse objeto, você vai ver aqui que tem essas dimensões que você pode puxar, né, ou aumentar. Então, se você mexer aqui nessa seta, você movimenta ele nas direções, né? E se você clicar aqui no meio da seta, você está aumentando a largura do objeto, né? Então, para todos os lados, né, você consegue aumentar ele. E também tem aqui esse círculo no meio que você consegue colocar o ângulo, então você consegue girar esse objeto. Como esse é um objeto separado, o que a gente consegue fazer aqui nele? A gente consegue movimentar essa tampa, então você consegue ver aqui nas layers que existe uma layerzinha da tampa, então a gente clica nela e a gente pode fazer como se fosse uma tampa levantada, então a gente levanta a tampa aqui e movimenta ela para cá. E aí a gente consegue fazer uma composição diferente, né? Então a gente já tem aqui a tampinha da xícara de café levantada. Dentro dos objetos aqui do Adobe, um bem bacana que tem um objeto pré-definido é um conjunto de respingo. Então você pode inserir vários respingos de líquido como se fosse um chá, um café derramando, né? Então você consegue movimentar aqui e você consegue adicionar ele como se fosse um copo envolto d'água, né? E dá um efeito bem bacana para a tua imagem 3D. Você percebe que esse objeto também chegou aqui sem coloração, ele está com a coloração branca, e é só você vir aqui e adicionar então uma textura para esse objeto. Você pode procurar aqui, tem texturas de líquidas, né? Por exemplo, água, cerveja, óleo. Então, sei lá, para o café a gente pode jogar essa textura aqui, um pouquinho da cerveja, né? E depois mudar a cor dela. Então você vê que ele já tem uma textura. E aqui dentro da textura você consegue mudar a cor. Então vamos jogar para um marrom para simular um pouquinho o café. Então você vê que a gente já tem aqui então uma composição do nosso objeto 3D e uma brincadeira do líquido vazando, o líquido saindo. Então a gente consegue criar aqueles efeitos bem propaganda de produto mesmo, bem bacana. Quando você está com o seu objeto criado, né, você percebe que ele ainda não está renderizado, né? O programa abaixa um pouquinho a qualidade para a gente conseguir ir mexendo nele, né? E tem uma forma de renderizar esse objeto para a gente colocar na forma 3D com mais qualidade. Então a gente posiciona o objeto aqui, né? E clica aqui em aplicar acabamento. Ao clicar em aplicar acabamento, você pode colocar as opções que você quer. Então, o título do arquivo, né, que pode ser café, e você coloca aqui se você quer em qualidade baixa, alta ou média. Outra coisa que você pode mencionar aqui, se você quer um arquivo PSD de Photoshop, que é muito bom para você brincar com essa composição em outro programa, ou se você quer essa imagem em PNG, que é simplesmente essa imagem renderizada para você aplicar onde você quiser, uma apresentação ou então em uma publicação no Instagram ou no Facebook, né? Então eu vou colocar aqui só em PNG para a gente brincar com ele e vou colocar aqui em aplicar acabamento. Aqui ele já está com a imagem final, né? Ele vai salvar aqui na tua pasta que você escolheu e você consegue ver que a qualidade da imagem é muito boa, né? Então ele tem aqui essas gotículas de café, você aplicou aqui a textura do copo, aplicou um logo e ainda mexeu na posição do objeto, né? Se você voltar para o teu design, você consegue continuar editando aqui o posicionamento dele e consegue criar outras cenas com esse objeto. Então você pode girar ele para outros lugares e ir verificando uma pose bacana para você bater uma foto, né? Dentro do próprio programa você pode brincar com o plano de fundo dele, né? Então você pode adicionar uma foto de fundo, né? Você pode buscar alguma foto de fundo de algum lugar que você possa posicionar teu objeto. Então você só pega e arrasta a foto para uma área livre do teu plano de fundo. E aí você movimenta o teu objeto e coloca ele em qualquer lugar que ele vai simular também o posicionamento como se ele estivesse fisicamente em algum lugar. Então você posiciona ele aqui, de novo em outro lugar. E você consegue, movimentando ele aqui, como se ele estivesse
dentro de algum ambiente, né? Então você movimenta, você vê que tem umas linhas guias que podem te orientar para posicionar esse objeto dentro da foto, do lugar que você colocou. Para você importar um objeto 3D de outro lugar ou um objeto 3D que você já tenha criado, é só você vir aqui em Arquivo, Importar Modelo 3D. Aí você acha o objeto que você quer aqui e manda abrir dentro do teu documento. Então você vê que ele importou aqui um copinho de grãos de café que eu baixei em uma biblioteca 3D da internet. E aí você pode ir melhorando a tua composição, posicionando esse objeto aqui. Com esse programa você consegue estar criando fotos bem profissionais para alguns produtos, embalagens 3D, né? De repente simular um objeto promocional da tua empresa com uma foto 3D de bastante qualidade, né? Então é um programa 3D que é bem simples para qualquer pessoa iniciante começar e brincar com o programa, né? Então você vê que o programa tem algumas galerias de objetos, é só você inserir esses objetos, você pode importar objetos 3D de outros programas, você consegue inserir texturas nele, você consegue inserir texturas já prontas do programa nele, você consegue fazer a troca da cor dele, né? E mexer de repente na característica dessa cor. Por exemplo, a gente colocou um café aqui, mas esse café, o café às vezes é um pouquinho mais transparente, você consegue ver. Então, mexendo na opacidade, você consegue deixar ele um pouquinho mais transparente, né? Então, é um programa muito bacana para começar a brincar com 3D. Se você quiser deletar um documento, é só clicar no documento. Se você quiser deletar algum elemento, é só você clicar nele e fazer deletar esse elemento. Então, você consegue ir deletando, né? Vamos brincar aqui com outro objeto padrão do programa, que a gente consegue também fazer brincadeiras de mockup, né? Então, você vê aqui que tem uma variação de papelaria, de objetos que a gente consegue simular um mockup nesse documento, né? Então, por exemplo, tem cartão de visitas, né? Tem alguns aparelhos como notebook, tablet, celular. Então vamos brincar aqui com esse tablet. Então você pega esse objeto do tablet, arrasta aqui para o programa, posiciona ele aqui. Ele vai ser jogado então aqui na tela. Chegando aqui é só você dimensionar esse objeto. Então você consegue aqui puxar para frente, puxar para o lado. Se você quiser aumentar a dimensão dele, você consegue mexer aqui também. E você pode girar esse objeto para ele ficar de frente aqui ou de lado com a composição que a gente está montando. Então você tem aqui um objeto, um tablet, né, na sua área de trabalho, e você consegue fazer mockups inserindo informações dentro desse desenho aqui de tablet. E para inserir é a mesma forma, você escolhe o objeto dentro dos seus documentos. Então você pega um objeto que já tem o formato dele aqui e arrasta para dentro do programa. Arrastando para dentro do programa, ele já está aqui dentro do objeto, você só dimensiona ele. Então se você pegar algum desses cantos, ele vai dimensionar o objeto para todos os lados. Você posiciona ele aqui no centro, então vai dimensionando. E depois você pode fazer a dimensão dos lados só para deixar no posicionamento aqui da imagem do tablet. Achando legal, achando bacana a cena, você pode ir testando, né, aplicando acabamento para ver como é que tá. Então você dimensiona ele aqui, você gira aqui ele na posição que você quer. Então você pode ir brincando aqui com o objeto em 3D, né, que você criou. Então você pode montar uma cena, de repente o tablet meio que caindo assim dentro da mesa, né, como se ele fosse jogado aqui. E você brinca aplicando acabamento para ver como é que ele tá. E nisso você montou aqui mais uma foto, né? Mais uma foto de objeto 3D dentro do programa.
E essa foto você pode usar para divulgação de qualquer material que você esteja fazendo, né? E aí você vai montando a tua composição aqui para criar a cena, né? Então você vê que dentro aqui você pode mexer aqui para preenchimento, né? E aplicar de novo várias camadas dentro do objeto. E vai montando tua cena para deixar a tua foto da maneira que você queira. E aí, conhecendo o básico do programa, você consegue depois ir brincando um pouquinho mais com efeitos de luzes e sombras dentro do objeto, né? Você trabalha aqui na luz direta dentro do arquivo e depois pode brincar com a sombra dos objetos que você inseriu, né? Então, é bacana você ir brincando com o básico do programa, né? Brincando com essas formas básicas que o programa já te dá, com essas texturas, e vai melhorando um pouquinho a sua produção de objetos 3D, né? E criando aí as suas peças, né? Para você divulgar algum produto ou serviço que você tenha de uma forma bem profissional com objetos em 3D. E esse foi um pouquinho do tutorial base, né? Do programa Adobe Dimension da Adobe. A gente brincando aqui com a inserção de objetos 3D e de texturas, né, e de como a gente pode criar fotos bem bacanas e profissionais com mockups em 3D.